No vídeo anterior, analisamos as diferenças entre o cessacionismo e o continuismo, e vimos que essas duas visões vêm sendo discutidas há vários séculos ao longo da história da Igreja. Nessa segunda etapa, iremos nos aprofundar na visão do continuismo, observando eventos que marcaram essa compreensão sobre os dons espirituais, bem como pessoas influentes que a defenderam. Dito isso, vamos analisar um pouco mais sobre esse assunto aqui no seu canal de Teologia no YouTube. Vamos lá! Para a gente dar continuidade a mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Aqui nós temos uma pergunta, né? Cessou e limitou-se, né? Cessou é uma coisa e limitou-se já é outra coisa. A gente vai analisar essas duas informações. Esse tópico diz onde tudo continua. Ao observarmos a longa caminhada da igreja, ao longo dos séculos, percebemos um fio que atravessa gerações, que atravessa culturas, línguas e continentes e tradições. A presença viva, ou ativa e atuante do Espírito Santo, ela é visível, ela é clara. Entre as muitas expressões dessa presença, dois elementos se destacam de forma surpreendente, constante: o falar em línguas e a profecia, em que muitas pessoas dizem que cessou, limitou-se apenas ao contexto neotestamentário e findou-se ali. Então, esses dons não surgiram por acaso, não se limitaram ao Pentecostes ou à era apostólica. Pelo contrário, continuam reaparecendo, né, ricochetantemente, com intensidade variável, em praticamente todas as fases da história cristã. Desde os primeiros séculos, quando a igreja ainda lutava para sobreviver em meio à perseguição e às heresias, testemunhas respeitadas revelaram que o Espírito Santo não havia silenciado, ok? Irineu de Lyon, Tertuliano, Justino Mártir, Hipólito e tantos outros registraram que milagres, curas, revelações e línguas espirituais faziam parte do cotidiano das comunidades cristãs. É o que muitos cessacionistas tentam destruir. Não, só foi até o período apostólico. Não tem mais no contexto do primeiro século, depois do primeiro século, segundo, terceiro, e nem nos dias atuais. Então, a gente já quebra esse espantalho, essa falácia, infelizmente, intencional, infelizmente, desses irmãos cessacionistas, e a gente quebra com o primeiro, segundo século em diante. Para eles, tais sinais não eram curiosidades teológicas ou adereços litúrgicos, eram evidências de que Deus continuava com seu povo e confirmavam a fé que professavam. A Bíblia diz: se creres, verás. Se buscares sinais, vai ver. Mas se eu crer, se eu não crer, se eu não buscar, acabou. Aí a pergunta é: os dons cessaram? Sim, não. Sim, para quem parou de buscar, aí limita-se. O Espírito Santo não é intruso. O Espírito Santo, ele tem respeito pelo nosso ato de buscar deliberado. Nós temos o livre-arbítrio de buscar ou não a buscar, de crer ou não crer, e as consequências são posteriores. Se eu não creio, então eu não recebo. Se eu não busco, eu não recebo. Se eu não bato, a porta não se abre. Mateus 7:7, né? E Apocalipse. Mesmo quando os séculos seguintes trouxeram institucionalização, frieza espiritual, conturbações políticas e longos períodos de acidez na vida religiosa, esse fio condutor jamais se rompeu, né? Vozes isoladas surgem aqui e ali, monges, missionários, pregadores e homens comuns relatando experiências inesperadas com o Espírito. As experiências, elas aquilatam aquilo que muita gente só vê na teoria. Então, quando eu creio, eu entendo a teoria e coloco em prática, eu estou aquilatando. Eu só posso falar daquilo que eu busco, que eu pratico. Então, eu tenho experiência. A experiência é pessoal. Por isso que a gente não deveria dizer assim: pela minha experiência pessoal, se a experiência é pessoal. Capiche? Então, essas vozes de homens viram o fio condutor do Espírito Santo. Às vezes tímidas, às vezes ousadas, mas sempre vivas o suficiente para impedir a narrativa de que tudo havia cessado. Então, a evidência é essa. Aonde continua? Continua desde o primeiro século, pais da igreja, homens de Deus, como eu falei aqui, Irineu de Lyon, Tertuliano, Justino Mártir, Hipólito e tantos outros. Próximo slide.
E quando o mundo moderno parecia ter relegado o sobrenatural a uma nota de rodapé, como se o espírito tivesse se recolhido à memória dos primeiros cristãos, isso aqui se isolou aqui, acabou, cessou, não tem mais. Eis que nos avivamentos dos séculos 18, 19 e 20, esse mesmo fio volta a brilhar com força, e com muita força, como a gente sabe historicamente. Experiências de oração profunda, manifestações espirituais, milagres, como na Rua Azul a gente viu pessoas ali sendo curadas de forma sobrenatural, porque em todo pré-início, Deus sempre se faz presente com intensidade. A gente vê em Atos capítulo 2, uma manifestação fora do comum. Muita gente falando várias línguas, e as pessoas, eles estavam falando uma língua que não conhecia, e ao mesmo tempo, simultaneamente, as pessoas estavam escutando no seu próprio idioma, para mostrar assim, eu estou aqui. Não é um ato humano, é um ato sobrenatural. Porque se eu colocasse para falar línguas estranhas e mantesse a glossolalia ali, sem ser um idioma, todo mundo poderia dizer assim, não, acho que aquilo ali estão inventando, ali está criando, estão criando uma língua ali. Se fosse no meu idioma, eu poderia até entender. Eu começaria a crer nesse Deus desse pessoal aí. Aí Deus, sabendo os corações dessas pessoas, na minha interpretação, eu vejo que Deus diz assim, eu vou fazer com que eles falem uma língua, uma glossolalia, que eles não sabem de nada, não têm entendimento, no Pentecoste, e ao mesmo tempo, quando entrar no ouvido desses que estão a escutar, vai chegar uma xenolalia, um duplo milagre, falar uma língua que não se conhece e os outros ouvirem numa língua que se conhece. Pelo primeiro impacto inicial, a primeira impressão é aqui, fica. É assim que eu consigo enxergar com o óculos espiritual que Deus se fez presente. Porque se Deus tivesse feito o contrário, possivelmente, aqueles últimos de Atos vão dizer assim, estão tudo embriagado. Porque se vocês perceberem, existe uma verdade oculta ali em Atos 2. Muitos vão dizer assim, eu tô escutando no meu linguajar. Para não ficar só na hipótese, deixa eu ler para os irmãos. Em Atos 2. Bora para Atos 2 para vocês verem. Um momento que existe uma outra ala de pessoas. Para não ficar só na hipótese. Ó. Atos capítulo 2 diz o seguinte. Verso 8. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falassem. Detalhe. Falar em outras línguas em conformidade com o Espírito Santo que lhes concedia que falasse. O Espírito Santo estava concedendo ao professor Samuel, a Gerson, a Altemar, né? Samuel Henrique, Edno, Dionis, Chester, Marcos, Júlia, Diana, cada um conforme o Espírito Santo quisesse. Eu quero que você fale assim, 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 assim. E ali estavam juntos em Jerusalém judeus piedosos e todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, detalhe, quando é tempo, foi o som ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos. Gente, como assim confusos? Pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso estes que estão falando são todos galileus? Como? Então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna. O dom de falar uma língua que não se conhece, espiritual, é glossolalia. Segundo dom, o dom desse som ir aos ouvidos desses que estavam a ouvir, a ser xenolalia no seu próprio idioma. E terceiro milagre, tem um terceiro milagre? Tem tantos milagres que a gente não vai saber, só quando a gente chegar nos céus que o próprio Deus vai dizer. O terceiro milagre é uma multidão falando de forma simultânea e não haver uma fusão de nada e você não escutar nada, mas simplesmente o Espírito Santo conseguir eliminar os ruídos e dizer assim, deixa eu fazer com que aquele ali escute esse idioma, deixa eu fazer com que aquele ali veja tal. Aqui é bem objetivo, ó. Terceiro dom. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Pantífia, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo.
idiomas de todas as culturas ali, cretenses, árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Preste atenção. Deus está falando profundamente com aqueles homens. Aqueles homens estavam falando, profetizando, dizendo: esse Deus que eu sirvo é um Deus magnífico, é maravilhoso, vocês têm que crer nesse Deus. E o povo assim, ó, meu Deus, eu estou escutando no meu próprio idioma, falando das grandezas de Deus em cada língua. Imagina nos dias de hoje, um falando em francês, um em alemão, em inglês, em árabe, em aramaico, em hebraico, tudo, e todo mundo olhando assim. Eu estou escutando daqueles homens analfabetos ali, pessoas sem cultura nenhuma, no nosso próprio idioma, falando das grandezas do Deus que eles servem. Eu quero servir esse Deus. Então, todo mundo que estava assim? Não. O que é perfeito aqui em Atos, professores, irmãos, é esse detalhe aqui que foge muitas vezes à nossa atenção quando a gente lê de forma superficial e rápida Atos. Olha o que é dito no verso 11, 12. Olha só, e 13. 12 agora. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Olha o 13. Mas, porém, entretanto, todavia, outros. Como assim outros? Olha a distinção de outros. Não é todo mundo que estava escutando no mesmo idioma, não. Outros diziam, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Em um comentário exegético, eu vi um doutor falando que ainda era o momento desses judeus se embriagar, de eles tomarem alguma coisa, porque ainda não era 9 horas, 9, 10 horas em diante. Nesse contexto aqui é antes das 9 horas. Então, exegeticamente e historicamente, eles não podiam estar bebendo. Por isso que Pedro disse assim: então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, que isto fique claro para nós, escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Olha aí, mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel, blá, 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 blá. A distinção está no verso 13. Mas outros diziam: não estou entendendo nada. Nós não estamos entendendo nada, meu irmão. Vocês estão entendendo alguma coisa? Estamos. Apoio, vocês estão doido. Todo esse povo aí está embriagado. Eles se embriagaram com vinho. A justificativa era desse povo. Aí Pedro, escutando isso, faz assim. Esses aí, é como se Pedro estivesse dizendo assim: vocês são tão céticos, são tão ativistas, são tão carnais, são tão sem vida no altar, incapazes de sentir a presença de Deus e incapazes de ver a presença de Deus ativa. Vocês não estão sabendo que agora é a 3ª hora do dia. Ou seja, existe uma ala que não estava de nenhuma forma entendendo nada. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Eu acho que ficou claro para os irmãos esse pequeno detalhe que foge muitas vezes à nossa atenção. Pessoas estavam escutando no seu próprio idioma, ouvir das grandezas de Deus, e outros não. Porque se eu dissesse que era todo mundo escutando, é um erro teológico histórico eu falar isso. Esse detalhe é importantíssimo para quem gosta de detalhes. De quem diz assim: realmente. Então tinha uma ala que não estava entendendo nada. Sim, Deus não permitiu que eles escutassem. Porque os mesmos tinham um coração duro, frio, insensível, ativistas, militantes, negacionistas. Dizer tão doido aí. Acho que ficou claro para os irmãos, né? Então, experiências de oração profunda, manifestações espirituais, milagres e, de modo especial, o renascimento da glossolalia tomam conta de grupos pequenos, depois comunidades e, por fim, alcançam o mundo inteiro, como a gente vê. Quando a Rua Azul ecoou em 1906, não estava inaugurando algo, estava reacendendo algo antigo, estava trazendo à tona uma chama que nunca se apagou, apenas permaneceu sob as cinzas da tradição, esperando o vento certo. Por isso, quando perguntamos cessou e limitou-se, a própria história se encarrega de responder para todos nós. E quando perguntamos onde tudo continua, a resposta nos conduz pela trilha da igreja, pelos séculos após séculos, encontrando registros de homens e mulheres que experimentaram o mesmo Espírito que repousou em Atos capítulo 2, Números 11, Joel 2. A continuidade dos dons espirituais não é um capricho teológico, nem uma invenção recente.
é um testemunho histórico, sólido, consistente, bibliológico, que acompanha o povo de Deus desde suas primeiras gerações, atravessando eras de ouro, períodos sombrios, renascimentos espirituais e movimentos globais contemporâneos. O que vemos é uma linha ininterrupta, às vezes mais visíveis, outras vezes quase escondida, mas sempre presente. Hoje nós temos a tecnologia para que a gente escute um problema que está acontecendo agora, online, em Israel, no Egito, e a gente sabe. Mas antigamente, quando a gente recebia uma notícia de um colega, de um ente querido, era por cartas ou por orelhão. Hoje a gente está na era tecnológica, a gente perdeu o sentido do passado. Porque quando acontecia fatos históricos sobrenaturais em algumas regiões, muitas outras não sabiam. E morriam no tempo. Eles registravam lá, depois de muito tempo é que a gente sabia de algum acontecimento. Mas hoje, aconteceu um fato agora, a gente sabe online o que é que está acontecendo. Entendeu? Então a gente tem que analisar como era antigamente. Deixa eu ver onde eu parei. O que vemos é uma linha interrupta, assim, essa introdução prepara o terreno para o que vem a seguir, que é um retorno às fontes cristãs históricas, uma revisitação dos registros históricos e uma demonstração clara de que o que começou na igreja primitiva não morreu, não cessou, continua dando frutos, apenas se transformou, percorreu caminhos distintos e continua vivo, ativo, atuante, reconhecível entre aqueles que ainda hoje buscam e se abrem à ação do Espírito Santo. Próximo slide. É uma linha do tempo que mostra evidências históricas da continuidade dos dons. No primeiro ponto, aí nós temos a igreja primitiva e os pais da igreja, né, os padres apostólicos do século I, como as cartas de Inácio de Antioquia, a epístola de Barnabé, isso no ano 35 a 108. Na epístola de Barnabé, no ano 70 a 132. A gente vê aí, Inácio, por exemplo, Inácio, ele resiste à atividade do Espírito Santo nas comunidades, recursos proféticos e autoridade espiritual como presença na vida eclesial. Barnabé também tem uma documentação cristã primitiva que testemunha práticas espirituais e proféticas já na primeira geração cristã. Nós temos Justino Marte no Diálogo com o Trifão, onde fala por que os dons proféticos permanecem conosco até o presente momento. No capítulo 39 é dito isso. Hoje é possível ver entre nós, mulheres e homens, que possuem dons do Espírito de Deus. Capítulo 88. Testemunho do segundo século, confirmando permanência dos dons proféticos nas comunidades cristãs do seu tempo. Isso aí é um registro da igreja primitiva, minha gente. Nós temos Irineu de Lyon, nas Contra as Heresias, livro 2, livro 5, que fala sobre o relato histórico, que relata que os discípulos realizaram milagres, expulsaram demônios, curaram, e até evidências de ressuscitação de pessoas que estavam mortas. A igreja recebeu muitos dons e os exercia livremente em benefício dos gentios. Nós temos um livro Contra Heresias, no livro 2, também. Nós temos Irineu descrevendo essas práticas fenomenais do Espírito Santo, da glossolária, profecia, milagres, evidências diretas da continuidade dos dons espirituais. Isso está nos livros, nos registros históricos. Nós temos Tertuliano também no ano 155 a 240, lembrando que o de Irineu de Lyon é do século II, do ano 130 ao ano 202. Tertuliano desafia Marcião a apresentar dons espirituais, profecias, interpretação de línguas, em seu grupo, implicando que tais dons eram visíveis e critérios de autenticidade da igreja. Usa os dons como sinal de veracidade da igreja tradicional. Ou seja, os dons continuaram constantemente. Próximo slide. Nós temos Orígenes no ano de 184 a 253 também, onde ele registra sobre as palavras ininteligíveis entre os cristãos ali. Orígenes está confirmando que a glossolalia era comum, era o suficiente para ser notada por pagões. Ele também observa uma tendência de rarificação gradual dos sinais. A presença ativa do Espírito Santo era evidente no primeiro século, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Nós temos também Hipólito de Roma, no final do segundo século, início do terceiro século. A fonte que eu coloquei foi Constituições dos Santos Apóstolos, no livro 8.
há uma citação referida desses dons espirituais, que é o reconhecimento de que nem todas as manifestações e sinais extraordinários, mas que um dom é vantajoso para a salvação dos incrédulos, indicador de aceitação dos dons na tradição. Enquanto muitos afirmam que os pais da igreja, Orígenes, Hipólito de Roma e os outros, não estavam vivenciando essas práticas espirituais, a gente tem nos registros históricos de que havia isso aí e era normal para eles. Eles diziam, não, é normal, a continuidade ainda ela está ativa. Também no século IV ao século XVII, nós temos Agostinho de Hipona. Na fonte que eu trouxe é a Cidade de Deus. Passagem, isso aí foi a minha passagem citada por mim, né? Agostinho, inicialmente cético, depois reconhecendo curas e milagres na época. Agostinho, embora crítico em pontos, reconhece a ocorrência de milagres e curas. Seu testemunho indica presença contínua, ainda que menos constante. Eu mandei até para um rapaz de São Paulo, perguntando qual o livro em si. Tem o professor Esdras, eu acho que com certeza o professor Samuel conhece, e outros dizem, não, Marquinhos, tem aí Agostinho de Hipona, tal, para ele analisar e outros analisarem. Eu não tenho os livros, uns eu tenho em PDF e outros eu tenho na minha biblioteca, para analisar e fazer um resumo mais focal, para não ser bem extenso. Lá eles dizem muitas coisas em fragmentos. É como o Novo Testamento. Os pais da igreja citaram mais de 16 mil vezes. Então, se a gente não tivesse nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e João, a gente poderia reconstruir o Novo Testamento todinho só com as citações dos pais da igreja. Olha como isso é maravilhoso, irmãos. Próximo slide. Nós temos Gregório de Nazianzo, que faz os relatos de experiências espirituais e operação dos dons entre cristãos desse século. Nós temos Martinho de Tours, que fala da biografia de Sulpício Severo. Isso já eu peguei na internet, que é a tradição hagiográfica registra dons como parte da santidade de certos líderes medievais. Nós temos Patrick, na Confissão de São Patrício, na seção 24 e 25, que evidencia palavras espirituais, dons espirituais, a partir da patrística, evidentemente. Cadê o próximo slide? Confissão de São Patrício, já da tradição católica. Da Reforma Protestante ao pré-modernismo também, nós temos, acho que é no slide anterior. Aí aqui nós temos os Huguenots, os Quakers, metodistas e pietistas, que vai mostrar uma evidência cronológica da glossolalia, que é o registro de glossolalia e experiências carismáticas em movimentos de renovação. Nós temos Charles Finney, nós temos, quem mais? O avivamento da Rua Azul, em Los Angeles, em 1906. Nós temos o avivamento do País de Gales. Eu tenho todo o box completo, irmãos, e ele é bem fininho, se vocês tiverem, não tiverem, é bom depois pegar. Eu tenho uns livros, depois no final eu posso até mostrar, professor Samuel e os demais. Nós temos o movimento pentecostal carismático e neopentecostal do século 20 ao 21. Pode botar no próximo slide, que aí eu vou falar com calma nessa parte. O movimento pentecostal, no início do século 20, o movimento pentecostal trouxe uma renovação, o interesse de prática dos dons espirituais, eventos como o País de Gales, em 1904 e 1906, na Rua Azul, em 1906, liderado por William Seymour, e o avivamento da Coreia, em 1907. Poucos falam sobre esse avivamento da Coreia, em 1907. Eu tenho uns livros bem fininhos que falam sobre isso aí. Foram marcados por manifestações intensas do Espírito Santo, incluindo falar em línguas estranhas, curas e profecias. Uma continuidade ativa e presente até os dias de hoje no Espírito Santo. O movimento neopentecostal, que surge depois do pentecostal, surgiu no ano 70 a 80, inclusive, acho que é a Igreja Presbiteriana, que foi no ano de 1972. Aí tem a Igreja Presbiteriana Pentecostal, a Igreja Batista Pentecostal, que aderiram à manifestação do Espírito Santo. Um movimento também carismático, que é o movimento que surgiu na década de 1960 a 70, que também promoveu a prática dos dons espirituais dentro de várias denominações cristãs, tradicionais, incluindo a Igreja Católica, que se diz carismática, uma ala dela. Mesmo que seja uma imitação dos neopentecostais, esse movimento ajudou, de certa forma, a espalhar a crença e a prática dos dons espirituais em um contexto mais amplo. Próximo slide. Essa parte final.
Portanto, fica claro e evidente que a continuidade dos dons espirituais, como falar em línguas estranhas, a profecia, é um fato inegável, é indelével da memória das pessoas ao longo da história da igreja. Essas manifestações não apenas começaram no primeiro século, mas também persistiram e se desenvolveram ao longo dos séculos, encontrando suporte tanto em relatos históricos quanto em experiências contemporâneas. Então, não é um fato que se isolou, morreu, cessou ali em Atos capítulo 2, mas é um ato que continuou desde o primeiro século, segundo, terceiro, até os dias de hoje. Outros os registros dos primeiros pais da igreja, como Irineu, Justino Marte, documentam a presença contínua e ativa desses dons em suas comunidades. Além disso, durante períodos de reavivamento espiritual, como a Reforma Protestante e o Grande Despertar, houve relatos significativos de profecias e línguas estranhas. No século XX, o movimento pentecostal e carismático trouxe uma renovação, uma renovada ênfase desses dons, como milhões de cristãos em todo o mundo, testemunhando e experienciando e experiências pessoais de falar em línguas e profetizar. Além disso, as experiências contemporâneas de cristãos em diversas comunidades e contextos culturais reforçam, reafirmam a percepção de que os dons espirituais, eles continuam, eles se destroem. Eu queria que algum dos cessacionistas discutisse do primeiro século, segundo, terceiro, do segundo século em diante, por que os pais da igreja e tantos outros, Justino Marte e tantos outros, mostraram e documentaram registros históricos da presença ativa do falar em línguas estranhas, do profetizar, das curas, lá. Se isso era fantasia, se isso era ilusão, se isso foi uma deturpação, se isso foi uma manipulação, ou o quê? Se ao longo da história foi registrado, então há uma continuidade. E se o ato de 1906 até os dias de hoje foi uma mentira, ou é uma mentira, como alguns hiper exagerados dizem que não são línguas espirituais, mas até línguas demoníacas. Quem é batizado com o Espírito Santo, isso é tudo coisa do cão. Tem um batista aqui da comunidade que disse que a gente fala coisa do cão, que não é de Deus, porque os dons espirituais cessaram em Atos 2 e acabou. Então, assim, existem umas pessoas leigas que falam coisas erradas, perigosas. Se eles estão dizendo que a gente fala em língua do demônio, se é língua espirituais do Espírito Santo, ele pode correr um risco de até pegar uma blasfêmia genérica do Espírito Santo. A blasfêmia com o Espírito Santo no contexto neotestamentário, ela é um impacto único. Agora, quando ela foge do contexto do Novo Testamento, talvez não tenha essa carga tão profunda como foi no contexto do Novo Testamento, mas há realmente uma carga. Só Deus sabe distinguir a porcentagem que é dada a uma pessoa que diz que quem fala em línguas estranhas não é de Deus, é de Beelzebul, é do demônio. Então, essa pessoa está correndo o risco. Por isso que eu falei genérico, né? Existe o remédio original e existe o genérico. Então, uma blasfêmia genérica, por quê? Porque não vai ser, talvez, a mesma intensidade que temos no Novo Testamento. Pessoas blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que os atos que Jesus fazia não era provindo e vindo de Deus, mas do demônio. Então, descrever um ato milagroso e dizer e relatar que ele não é de Deus, mas é do demônio, se caracteriza como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a algo sobrenatural, santo, puro, de Deus, a uma coisa do demônio, que foi ele, é um pecado, quase que imperdoável. É imperdoável no contexto neotestamentário. No contexto atual, penso eu que tem uma carga menor, mas não deixa de ter uma carga. Além disso, as experiências continuam dos cristãos em diversas comunidades e contextos culturais, reforçando a percepção de que existem esses dons espirituais, e essa persistência dos dons espirituais ao longo dos tempos destacam a importância de uma compreensão teológica, de reconhecer, e mais ainda, de valorizar a obra contínua do Espírito Santo na igreja atual, moderna. A documentação histórica, aliadas às experiências atuais, fornece uma base sólida para afirmar, para confirmar, para ratificar ou até retificar que os dons espirituais não são apenas válidos, mas essenciais para a edificação da fé e do testemunho cristão no mundo de hoje. Próximo slide. O continuismo não cessou. O continuismo não cessou. The end. De fato é isso. Amém. Glória a Deus.